Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o KNRI, o fundo que soltou o seu relatório gerencial relativo ao mês de janeiro e também publicou um relatório anual. Eu convido vocês a acompanhar esse vídeo até o final, porque no relatório anual tem muitas informações relevantes para o setor dos fundos imobiliários como um todo. A gestão trouxe informações importantes sobre o setor de logística, lajes corporativas, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Ali a gente tem informações importantes que a gente consegue aplicar para análise de outros fundos. Então, sem mais enrolação, eu sempre comento da taxa de administração. De fato que, né, tem uma taxa um pouquinho mais elevada que os seus pares, mas a gestão faz por onde para merecer essa taxa um pouquinho mais salgada, porque, ao meu ver, é um fundo com uma qualidade de gestão assim acima da média. Então vamos às informações do mês. No mês de janeiro, o fundo concluiu a alocação de um andar do edifício Bela Paulista para a FFA Financeira, empresa que concede crédito ao microempreendedor e empresas de pequeno porte. Além disso, foi feita a alocação de 829 metros quadrados no edifício Rocha Verá para a Zebra Technologies, empresa americana de tecnologia com foco na produção de impressoras térmicas, RFID e etiquetas de códigos de barra. Então aqui o fundo apresentou uma redução tanto na vacância física quanto na vacância financeira e novamente ele falou aqui sobre o dividendo que foi de 0,91 centavinhos. A gente vai ver nesse vídeo também que o fundo ele tem algumas carências que elas vão acabar e a gente vai conseguir ver um incrementozinho do rendimento da cota. Tá? Eu vou trazer essa informação para a gente. Liquidez, mais de 3 milhões, então super tranquila. O fundo conta com 21 propriedades, 12 edifícios, 9 centros logísticos. A receita por estados, a gente consegue ver aqui que é bem diversificado, né, em 3 estados, os 3 principais estados. E aqui em vermelho eu deixei destacado o Rio de Janeiro, que é onde o fundo tem mais vacância, é a praça mais complicada. Pessoal, se tiver alguém do Rio, não fica bravo comigo, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta problemas. E eu até morei no Rio de Janeiro, gosto muito, mas realmente é um local complicado atualmente. Então o fundo aqui está dividido em logística e escritório, né, um fundo híbrido, contrato também entre atípico e típico, e os indicadores aqui, eles têm 67% em IPCA, 33% em GPM. Eu gosto dessa composição da carteira, digamos assim, do KNRI, porque ele é sempre bem dividido, então são dois setores, 60-40 no modelo do contrato, no indicador também, então isso traz um pouco mais de segurança. Dificilmente esse fundo vai ter algum solavanco muito grande, justamente por ser sempre bem dividido. Então, prazo médio dos contratos aqui de mais de 10 anos, a gente vai ver que tem vencimento relevante só a partir de 2026, revisional tem aqui 14% no ano de 2023. Talvez o fundo aqui consiga destravar algum valorzinho, quem sabe a cota chegar ali em 0,95. Essa é mais ou menos a minha projeção até o final do ano. E comentando sobre isso, aqui tem a questão das carências que eu disse há pouco. Então o fundo ele tem esses vencimentos para o primeiro semestre, isso aqui totaliza pouco mais de 500 mil, que vai ser devidamente incrementado no rendimento do fundo e distribuído. Então aqui a vacância financeira, ela basicamente ela é no setor de lajes. São Paulo, a gente vai ver no relatório anual que teve uma melhora expressiva, por isso que reduziu tanto. Minas, aqui a gente tem 24%, e como eu disse, Rio de Janeiro é o maior problema do fundo hoje, a maior dificuldade. Aqui tem os ativos do fundo, certo? Entre os edifícios e os centros de distribuição, a parte de logística. Ele vem aqui destacando ativo por ativo. Eu não vou falar de cada um hoje, porque como é um vídeo combo, a gente vai falar também do relatório anual, vai ficar muito longo. Eu destaquei só aqui a questão da alavancagem, que o fundo realmente ele tem taxas bem atrativas, né? Hoje a gente vê taxa de alavancagem dos CRIs 6,5, 7,5, 8. Então, o fundo aqui tem uma dívida num preço baixo. Esse tipo aqui de gráfico que todos os fundos apresentam é bem interessante. Aqui a gente consegue ver a carência. Então, tem um pouco mais de 500 mil que vai incrementar justamente aqui na receita recebida pelo fundo. Bom, quanto ao relatório gerencial, basicamente é isso. No final de cada relatório, eles sempre destacam algum ativo. Então, eles destacaram aqui o Atenas, que é um prédio localizado no bairro Pinheiros, de São Paulo, que é um bairro
bem nobre, e aqui ele destaca alguns pontos positivos. É bem interessante, caso vocês queiram ver, sempre clicando aqui no final a gente consegue ver um pouquinho mais do ativo, e assim eles vão mês a mês apresentando um pouquinho para a gente. Vamos então para o relatório anual que eles apresentaram, que é bem interessante. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deixem like, comentem, se inscrevam. Eu criei um grupo do Telegram também com o intuito da gente se ajudar, o link está abaixo. E mais um pedido, se vocês tiverem a possibilidade de comentar como eu posso melhorar, isso me ajudaria bastante, tá bom? Bom, relatório anual. Então, durante o ano, a equipe de gestão concluiu com sucesso processos de expansão e renovação dos inquilinos existentes e também de locação de espaços para novos inquilinos. Foram realizadas 15 locações em nosso portfólio, totalizando mais de 7 mil metros quadrados de áreas locadas, sendo mais de 6 mil no segmento de escritórios de São Paulo e quase 1.000 no segmento de escritórios do Rio de Janeiro, com o segmento logístico permanecendo 100% de suas áreas ocupadas. Então aqui a gente observa como que São Paulo conseguiu recuperar bem mais rápido que o Rio de Janeiro, locando mais de 6 vezes mais a questão de metros quadrados, certo? Como reflexo da performance comercial e financeira do fundo, continuamos aumentando a distribuição dos rendimentos mensais, que atingiu 0,91 por cota, lembrando que isso aqui é o recorde histórico do fundo, foi o máximo que o fundo já distribuiu no passado, então ele teve um aumento de 40% desde o início desse processo. E ele ainda teve aquela distribuição extraordinária no final do ano de 9 centavinhos. Essa informação é a primeira informação interessante. Importante destacar que o aumento de 40% na distribuição de rendimentos do KNRI é superior à média dos principais concorrentes do fundo, que foi de aproximadamente 17% no mesmo período. Então, o fundo ele conseguiu, por capacidade da gestão, ter esse aumento bem maior que seus pares. A gestão da Kinea aí mostrando o seu valor. Aqui ele comenta um pouquinho dos ativos, então sempre falando da questão da modernização, retrofit, esse tipo de obra, pessoal, e se vocês quiserem ver com mais calma, eles trazem aqui detalhes de outros edifícios, é importante porque torna mais fácil a locação, você consegue extrair um pouquinho mais de valor, então é bem interessante. Aqui também eles falam a questão do ESG, que hoje em dia a gente sabe que é uma pauta muito importante, que as empresas, principalmente as grandes empresas, elas se importam muito no momento da locação. Então é interessante o fundo manter essas práticas alinhadas. Eu destaquei aqui também que eu achei interessante a questão das placas fotovoltaicas, né? Então, ainda em linha com as melhores práticas relacionadas à sustentabilidade, no ano de 2022 foi inaugurada a usina fotovoltaica no ativo CD Cabreúva. A usina tem capacidade de 742 kW e tem como objetivo atender a iluminação do centro de distribuição por meio do uso de fontes de energia alternativa e renovável. Então vamos ver se ele vai conseguir expandir esse tipo de painel para os seus outros ativos e é uma maneira bem interessante aí dele conseguir extrair um pouquinho mais de valor. Ele comenta aqui também da questão de outros edifícios que conseguiram certificados e, enfim, são alinhados à questão ESG. Também comenta sobre esses serviços e utilidades. A gente viu que depois da pandemia ficou bem comum os condomínios, enfim, terem mini mercados, tem a questão do bicicletário, das lavanderias. Então, o fundo aí ele vem seguindo as práticas mais modernas. Lembrando, pessoal, a gente está do lado de quem aluga. Então, é sempre interessante a gente ver a gestão investindo em melhoria no ativo, pensando que isso vai trazer mais valor no momento de cobrar o aluguel, tá? Ele comenta aqui também um pouquinho do projeto de desenvolvimento que ele tem, que é o projeto Pinheiros. Então, de relevante aqui com relação à aprovação legal para o início da obra, estamos em fase final de aprovação, em linha com o cronograma. Então, em breve deve começar. Aqui tem algumas fotos, é bem interessante, eu posso trazer um vídeo mais aprofundado só sobre esse desenvolvimento, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Vacância, a gente viu que saltou aqui no final do ano, a gestão mais abaixo vai trazer uma explicação quanto a isso, que foi uma desocupação, mas em regra ela vinha caindo, certo? Aqui a gente consegue ver a questão dos escritórios, como que Rio de Janeiro é quem representa a maior parte aqui da vacância, de fato é a praça mais desafiadora. Interessante esse gráfico que ele apresenta também por ativo, mostrando a vacância física e a ocupação. Aqui a gente vai conseguir ir acompanhando mês a mês, se eles colocarem no relatório gerencial, caso alguma coisa tenha sido alugada, a redução aqui da vacância.
Então aqui é a absorção no ano de 2022, que foi os números que eu comentei no começo, a receita do fundo mês a mês, que a gente já comentou, liquidez também. Vamos falar aqui sobre o mercado de fundos imobiliários. Então é importante notar o descasamento existente entre o valor patrimonial e o valor de mercado dos fundos. No caso específico do Kinea Renda, o desconto atual é de mais de 12%. O entendimento da equipe de gestão é que a compra das cotas de KNRI abaixo do valor patrimonial é vantajosa neste momento, tendo em vista as perspectivas futuras do fundo e a esperada melhora do mercado imobiliário. Realmente, pessoal, é um fundo que vem negociando com bastante desconto. Historicamente, quem conseguiu comprar esse nível de fundo do KNRI descontado fez um bom negócio. Lembrando que há pouco tempo o fundo estava negociando a R$ 130. Isso já daria, no dividendo atual, 8, 8,5%, estou calculando aqui de cabeça, talvez até 9%, que é um dividend yield bem elevado para o KNRI. Quem está mais tempo no mercado lembra que 2019, 2018, esse fundo negociava pagando mais ou menos um yield anual de 4,5%, 5% ao ano, porque realmente ele negociava a um preço bem mais elevado e pagava um rendimento menor. Então, pode ser uma boa oportunidade de momento adquirir cotas no atual momento. Aí vai de cada um fazer a sua análise, tá? Isso não é nenhum tipo de recomendação. O mercado imobiliário, então, o mercado onde o fundo possui a maior exposição em São Paulo vem dando continuidade ao movimento de recuperação iniciado após o auge da pandemia, com destaque para o segmento logístico, que apresentou o recorde de absorção bruta e líquida, mesmo com a entrega relevante de novo estoque, mais de 1 milhão de metros quadrados, a maior dos últimos 9 anos. Isso aqui, pessoal, a gente consegue ver transbordando para os outros fundos esse tipo de informação. Então, aqui ele traz que teve esse recorde de absorção bruta e líquida, e a gente pode, claro que não é uma certeza, vai depender de ativo para ativo, mas imaginar que os fundos de logística que têm ativos que estão sendo desocupados ou que têm renovações, que eles vão conseguir ou locar novamente de forma rápida, às vezes até com um rendimento maior, um aluguel maior, ou as renovações os fundos vão conseguir um valor maior, justamente porque o mercado está bem aquecido. Eu falo isso em relação principalmente aos fundos que têm a Americanas no seu portfólio, porque eventualmente se a Americanas sair, esse espaço ficar vago, os fundos que forem bem localizados, bons ativos, têm a tendência, principalmente no estado de São Paulo, naquela região raio 30, raio 60, de locar novamente de forma rápida. Aqui eu achei interessante também que ele traz a evolução do preço pedido de locação. Então, em 2014, que foi mais ou menos um preço quase R$ 20, que ficou durante muito tempo, depois foi caindo e agora ele já subiu e passou e está na máxima. Isso aqui é bem interessante porque quem acompanha os fundos de logística há mais tempo sabe que uma grande crítica do mercado é que, mesmo com o passar dos anos, a questão do e-commerce melhorando, o valor do metro quadrado não vinha acompanhando. E finalmente chegou esse momento, principalmente de 21 para 22, lembrando que a gente teve a pandemia aqui, mas hoje a gente já vê alguns fundos negociando até 23, 24, R$ 25, dependendo do ativo. Assim como observamos no segmento logístico, o mercado de escritórios corporativos em São Paulo apresentou uma melhora. Então aqui ele coloca uma absorção líquida positiva, que também não acontecia há um bom tempo. Vale destacar o desempenho do fundo deste segmento, apresenta uma taxa de vacância substancialmente menor que a do mercado, 4,8 contra 23,13. Então, isso aqui é bem interessante, a qualidade de fato dos ativos do KNRI é elevada, inclusive se o fundo em algum momento quiser fazer algum giro, vender um ativo, ele vai conseguir destravar um lucro assim bem relevante, porque de fato o fundo comprou ativos muito bons há muito tempo atrás, é um preço muito menor. Então, o gestor não em nenhum momento falou que tem interesse de fazer esse tipo de giro, mas eventualmente, se fizer, vai ser interessante. Talvez manter o rendimento elevado por mais tempo, recuperar um pouco o valor da cota, seria interessante. Aqui ele também comenta sobre a evolução do preço do pedido de locação no setor das lajes. Então a gente vê que aqui foi o Prime, né, R$ 104, caiu muito. Aqui a gente sabe que teve aquela crise imobiliária bem grave e recuperou. Ainda é pouco perto do que estava, mas já teve aqui alguma recuperaçãozinha.
Importante ressaltar ainda a performance nas regiões mais consolidadas da cidade, em especial o eixo das avenidas Juscelino Kubitschek e Faria Lima, vem apresentando os melhores números que as demais regiões. Aqui, pessoal, é aquela questão que eu sempre comento, localização, principalmente quanto à laje. Quem quiser, eu fiz aqui um vídeo sobre o PVBI, que é um fundo que tem excelentes ativos em localizações assim, prime da prime, em São Paulo, e vem negociando aí, pagando 8,5% de yield, com possibilidade de aumento de rendimento. Eu falo mais detalhado sobre ele. Aqui ele comenta que o portfólio de escritórios corporativos de São Paulo está 100% localizado nas regiões mais consolidadas da cidade, e na maior parte delas as taxas de vacância dos ativos são inferiores às taxas de mercado. Com relação à vacância do fundo na região paulista, destacamos que se refere de uma desocupação recente, ocorrida em dezembro de 22, e estamos otimistas considerando o histórico de ocupação e liquidez do ativo. Então lembra que eu comentei há pouco que teve ali aquele salto na vacância em dezembro? É essa aqui, então a gente sabe que está localizado numa região prime, então muito provavelmente o fundo vai conseguir locar novamente de forma bem rápida e já reduzir a vacância. Aqui um mapinha destacando essas regiões que ele comentou. E aqui ele vai falar um pouquinho do Rio de Janeiro. O mercado de escritórios no Rio de Janeiro apresentou uma melhora nos indicadores, em especial vacância e o preço pedido, mas foi muito pouco, né, pessoal? De 33 para 32 e o preço de quase 70 para 71. Não deixa de ser uma melhora, mas de fato é o local mais complicado do fundo, que é a minha opinião, vai ser uma recuperação bem lenta e até um certo ponto incerta. Não sei se essa praça vai um dia conseguir recuperar os seus tempos áureos. Apesar dos indicadores de vacância e preços pedidos estarem distantes dos valores de equilíbrio, temos uma visão positiva em relação a potenciais melhoras dos indicadores, tendo em vista a falta de novas entregas de edifícios corporativos nos próximos anos, alinhado a uma melhora do setor de óleo e gás. Bom, aqui é a visão da gestão. Evolução do preço, então a gente viu que basicamente só caiu, inclusive segue caindo. Aqui teve uma pequena melhora, mas de 19, 20, 21 realmente continuou caindo. Bom, pessoal, desse relatório anual, o que a gente consegue tirar de uma forma geral? Que o setor de logística realmente segue muito aquecido, isso pode favorecer outros fundos do setor em novas locações, novas revisionais. O segmento de lajes em São Paulo vem se recuperando de uma maneira bem mais rápida que outros estados, e aí cabe a gente analisar a possibilidade de incluir na carteira, lembrando que não é uma recomendação, fundos que tenham lajes. A gente tem o PVBI, tem o HGRE, o JSRE. Eu vou trazer vídeo desses dois fundos também para o canal. E o Rio de Janeiro realmente é a praça mais delicada, cabe a gente analisar o portfólio de outros fundos para ver o nível de exposição nesse estado, e aí vai de cada um querer aumentar ou diminuir sua exposição, porque obviamente quem coloca mais esse tipo de ativo na sua carteira está buscando um retorno maior. Então, dependendo da cota, se ela estiver muito defasada, compensa, aí vai de uma análise individual e mais profunda. Pessoal, se gostaram, então eu peço que deixem like, se inscrevam, comentem e principalmente me falem como eu posso melhorar. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.